Lucas 11. Os discípulos perguntam a Jesus como eles deveriam orar. E Jesus lhes ensina o Pai Nosso, onde, além de declarar a glória de Deus devida ao nome santo do Senhor, também fala da dependência do Senhor diária, do pão de cada dia, necessidade de perdão, a fim de que receba também o perdão. E nesse momento, Jesus fala ainda na oração o pedido de livramentos do mal e da queda. Tudo isso o ser humano pode colocar e deve colocar diante de Deus. Mas acima de tudo, ele ensina a importância da confiança e da perseverança. Jesus conta a parábola de um amigo que ele precisa de um favor e ele vai à meia-noite pedir pães porque tem visita em casa. Aquela pessoa, ainda que se sinta incomodada, não esteja querendo atender, mas só pela importunação, pela ousadia, acaba cedendo ao outro amigo. E que ele coloca nesse momento um ser humano como esse que tem um amigo, como esse que deve se relacionar com Deus, não como alguém desconhecido, alheio, mas como um grande amigo que nós devemos ter a ousadia, porque ele tem todo o poder, toda a capacidade de nos doar, e nós podemos recorrer a ele para atender às nossas necessidades, para falar com ele a hora que for. Então, nesta parábola, Jesus mostra que a perseverança é essencial no resultado da oração. Ainda que aquele amigo não queira atender por amizade, porque está enfadado, diríamos assim, por ser já meia-noite, por causa da importunação, ele daria tudo o que era necessário. Então, a perseverança é um dos fundamentos, é algo importantíssimo na oração, de nós realmente irmos diante de Deus sabendo que Ele se importa conosco, que no fundo Ele é sim esse grande amigo que nós temos e podemos contar sempre. Então Jesus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ah, querido, se nós soubéssemos o poder da oração, quão grande e poderosa arma é a oração quando usada realmente para buscar a Deus, para falar com o Senhor, para buscar o favor dos céus. Peça e te será dado, busque e você vai achar, bata na porta e a porta se abrirá. Então muitos têm vivido porta fechada, não têm buscado aos céus, não têm rogado o favor de Deus e estão simplesmente andando sozinhos por essa vida, sem resposta, sem uma mão amiga, sem um favor do poderoso. Pensem, Deus é o Todo-Poderoso. E Jesus continua dizendo, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, a porta se abrirá. Ou seja, enquanto os discípulos estavam pedindo, ensina-nos a orar, eles estavam talvez pensando em rezas repetidas e repetitivas, mas na verdade o Senhor ensina que você tem que pedir o que é, qual é a sua necessidade, que você tem que buscar por aquilo que você deseja e que você precisa insistir, bater na porta, ainda que ela esteja fechada para você, porque Deus é um Deus de misericórdia. Então o Senhor diz: qual é o pai que vê o seu filho pedir pão e vai lhe dar uma pedra? Qual é o pai que o filho vai lhe pedir um peixe e ele vai dar uma serpente? Então nunca um ser humano deve temer ou ficar calado, silenciado, mas ele deve pedir, porque ainda que ele peça algo que não seja devido, Deus certamente lhe dará o que lhe é devido, o que é realmente uma manifestação de amor e de cuidado divino.
Então, não silencie. Se você vive longe de Deus, ou se para você a oração, né, é um ritual, né, é uma obrigação, você ainda não entendeu nada. O que significa relação com Deus? Porque oração é relacionamento. Fale com Deus. Há pessoas que têm dificuldades de falar com Deus, né? Há pessoas que acham que falar com Deus, que oração é ritualismo, são rezas repetidas. E Jesus fala no livro de João, quando fordes orar, não useis de vãs repetições, né? Por quê? Porque Deus sabe o que você vai pedir. Converse, como Jesus disse, peça, bata na porta, busque o que você deseja. O que você deseja? Paz? O que você deseja? Alegria? O que você deseja? Prosperidade? O que você deseja? Mudança de sorte? O que você deseja? Busque em Deus. Você tem buscado talvez em tanta gente, em tantas pessoas, em tantas coisas, tem falado com tanta gente. Ah, queridos, gente que fala demais com os outros dos seus problemas é a maior prova de que nunca terá paz e nem os seus problemas resolvidos. Mas quando você aprende a falar com Deus, a ter esse grande amigo, às vezes você vai importuná-lo a qualquer hora. E é 1h, lembra que Jesus citou o amigo importuno? Era meia-noite, estava batendo na porta. E realmente o Senhor Jesus quer incentivar esse tipo de relação do homem com Deus. E ainda Jesus fala, qual é o pai que se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou seja, ser humano, humanidade, nós temos acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. Nós temos o perdão dos pecados e a justificação que nos lava e nos possibilita falarmos com Deus. Não perca essa grande oportunidade, mas se relacione com o Senhor. E Jesus diz, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Consolador, entende? Então, há muitas pessoas atormentadas, há muitas pessoas, hoje se você vê o mundo, a maioria das pessoas elas estão totalmente paranoicas, são pessoas enlouquecidas, atormentadas, negativas, murmuradoras, reclamadoras, ingratas. Mas como o Senhor pode dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem? Ele quer te dar esse que é o próprio Consolador, e você viver realmente o reino de Deus na terra. Enquanto Jesus falava isso, ensinava sobre oração, sobre o que Deus pode dar ao homem, ao mesmo tempo ele ia expulsando demônios. E ele expulsa um demônio que era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou a multidão. Por que será que nesse momento Jesus expulsa um espírito mudo? Por quê? Porque na verdade, queridos, há pessoas silenciadas pela opressão, há pessoas que estão caladas, totalmente sem perspectiva, e já não oram por causa de opressão maligna, porque o diabo as silenciou, o diabo as calou, o diabo colocou na mente delas que não adianta elas orarem, que não adianta elas clamarem, que Deus não se importa, que Deus não ouve, que Deus não vê, que Deus não as perdoa. Oh, que grande mentira do inferno! Pelo sangue de Jesus, todo ser humano tem acesso a Deus. E talvez você diga, mas que prova que eu tenho, que eu também tenho acesso a Deus? Querida, a prova é porque você está vivo. Esta é a prova. Você pode falar com Deus agora. E todo espírito mudo que te silenciou, que te calou, que te amargurou, que te impede de orar, de se relacionar com Deus, que seja expelido da sua vida.
todo espírito mudo que te calou, que fez você não ter vontade mais nem de se expressar, porque você está cansado, desanimado, decepcionado com pessoas, com a religião. Ora, você tem a Deus, e que esse espírito mudo saia da sua vida e você comece a falar como Jesus fez naquele momento. Por que Jesus, explicando sobre a oração, vai e expulsa o espírito mudo? Porque há pessoas que estão caladas, há pessoas que estão com a boca fechada para com Deus, por causa simplesmente de ação diabólica que as silenciou e as impedem de falarem com Deus. Quer seja por incredulidade, quer seja por má influência, quer seja por influência de pessoas, quer seja por negativismo, por sentimentos ruins. Em nome de Jesus, saia hoje da sua boca uma nova canção, um novo louvor, e volte a oração para os teus lábios. Que você volte a orar. E mais do que orar, você vai glorificar. Põe um louvor bem alto aí na sua casa e tira esse espírito mudo com relação a Deus. Fale com o Senhor, porque Deus vai te honrar. Quando Jesus estava ali expulsando, como sempre os religiosos viviam ao redor. Religioso vive buscando motivo para criticar, para reclamar. Queridos, prestou atenção em Lucas 10, onde Jesus falou: olha, eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e nada vos fará dano. Essas serpentes e esses escorpiões se tratam, na verdade, de pessoas maldosas que você encontrará no caminho. Pessoas extremamente malignas, pessoas que têm a índole mal, que têm a personalidade má, que têm um caráter mau, pessoas que são realmente más. Presta atenção, uma coisa são os demônios, Jesus fala: eu vos dou poder para expulsar os demônios, e outra coisa é pisar a serpente e o escorpião. Está até comemorando os fogos aqui. Então entenda uma coisa, na sua caminhada você vai encontrar isso, pessoas que têm a índole má, são más mesmo, são envenenadas na sua índole, são serpentes, ou são, como Jesus falou, escorpiões, que têm venenos mortíferos. E qual tem que ser o seu papel? Silenciar? Calar? Parar de fazer a obra? Deixar de orar? Não, o seu papel é pisar. O que é isso? É passar por cima. Passa por cima. Começaram a chamar Jesus ali de Beuzebu. Você tem noção do que é isso? Começaram a dizer: você expulsa demônio porque você também faz parte, tem demônio. Já pensou, queridos, falando isso de Jesus? Só que Jesus, ele foi enviado pelo Pai e ele sabia, ele tinha que pisar serpentes e escorpiões, ele não estava nem aí para maldade. Uma coisa é endemoniado, demônio você expulsa. Outra coisa é gente escorpião, é gente maldosa. A pessoa não vai mudar nunca. Por quê? Porque ela é assim, é a personalidade dela. E aí, infelizmente, eu falo de anos de caminhada com o Senhor, esse tipo de gente não cura. Por quê? Porque sempre será um escorpião. E diz naquele momento que Jesus, então, declara que todo o reino dividido contra si não subsistiria. O diabo não está dividido no seu reino. Ele não trabalharia contra, já que Jesus estava expulsando, né? Jesus ainda justifica ali. O diabo não ia expulsar o próprio demônio, mas se eu estou expulsando, é porque realmente chegou o reino de Deus. O que ele estava querendo dizer? Que realmente Deus tem poder de reinar na terra, que realmente Deus tem poder de agir na terra. Então, cabe ou ser escorpião, guardar a maldade, ou realmente acreditar: o reino de Deus chegou na terra. Deus pode reinar sim nessa terra. Você pode acreditar no poder do inferno, você pode acreditar no poder dos demônios, você pode acreditar no poder da maldade, você pode acreditar no poder dos malignos, mas você pode acreditar que o reino de Deus está na terra
E se o reino de Deus está na terra, Deus quer reinar e Ele tem poder de reinar. Traga o reino de Deus sobre você. Você viu na oração? Venha a nós o teu reino, Jesus ensinou na hora da oração do Pai Nosso. Por quê? Porque você pode desejar que Deus reine na sua vida. Se há uma ação maligna lá fora, não importa. O que importa é que nós queremos o reino de Deus. Senhor, reina aqui. Eu quero que o Senhor reine. Eu não quero, Senhor, que o inferno reine, que o mal reine. Se o reino de Deus está na terra, que o Senhor reine sobre mim. Então Jesus fala, eu expulso demônios pelo dedo de Deus. E certamente é chegado a vós o reino do Senhor. Jesus expulsava os demônios pelo dedo de Deus. E certamente o reino de Deus estava na terra. Deus reinando, Deus ordenando e o diabo tendo que ouvir. Deus ordenando e as portas se abrindo. Deus ordenando e o que pede recebe, o que busca encontra e o que procura acha. Então Jesus explica que quando um valente guarda armado está na sua casa em segurança, e ele tem ali tudo o que quer e tem e possui, mas quando vem alguém mais valente do que este, tira toda a armadura dele e tudo que ele confia e reparte os despojos. E assim é o Senhor Jesus. O diabo estava seguro, o diabo fazia o que queria, mas veio um que é mais valente que ele e prevaleceu sobre ele e tirou tudo o que ele tinha. Logo, tirou-lhe todo o poder, toda a autonomia. Agora é o reino de Deus, é Deus reinando. É a vontade de Deus que prevalece na vida daquele que crer. E você pode ser esse que crer. Como você vai mostrar que você crê? Falando com Deus, buscando a Deus, buscando ao Rei. Ó Rei! Ah, queridos, lembra na antiguidade? As pessoas iam ao rei com as suas causas e os reis davam a resposta. E o que o rei definia era. E assim é hoje na sua vida que o Senhor quer que você entenda. O reino de Deus chegou até nós. Então Cristo fala, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou nós temos fé, estamos com o Senhor, ou nós somos mais um que ficamos realmente alheios à vontade de Deus, ao querer de Deus e ao plano de Deus. Porque quando Jesus expulsa, quando um demônio sai da vida de uma pessoa, ele sai, ele anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, e ele diz, eu vou tornar para minha casa, vou tornar para lá da onde eu saí. E se ele chega e acha aquela casa vazia e adornada, limpa, mas vazia, ele vem e traz consigo mais outros 7 espíritos, piores do que ele. Entrando, esses 7 demônios habitam ali e o estado daquele homem se torna pior do que antes. Ou seja, não adianta expelir o demônio de alguém e essa pessoa não se encher da fé, não se encher de Deus, não se encher do Espírito Santo, da presença do Senhor. Porque sabe o que acontece? Sai um, ele sai, lembra que eu já expliquei? O diabo não tem corpo e ele precisa de um corpo para ele atuar, para ele morar, para ele agir. Os demônios são espíritos, eles precisam de corpos. Então, depois ele volta e ele vê o estado daquela pessoa na qual ele saiu. Agora, Jesus vai lá, limpa a tua vida, te adorna, e você não quer contato com Deus, não quer vida com Deus, não fala com Deus, está vazio, não pede para o Senhor entrar na sua vida, como o próprio Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Jesus quer entrar, fazer morada dentro de você. E isso é fundamental para você se manter liberto. Enquanto Jesus está ali contando essa história verdadeira, uma mulher olha para ele, passa e fala, olha, bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo, bem-aventurado os peitos que te amamentaram.
E Jesus fala: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Presta atenção, queridos. Jesus cortou qualquer ação de veneração a Maria. Aquela mulher queria glorificar a Maria. Bem-aventurada, queria dar glória a Maria, queria estar ali já levantando, né, uma veneração a Maria, e Jesus cortou na hora. Não, antes bem-aventurado é quem ouve a palavra de Deus e aguarda. Então, quem é digno de glória é só Deus. Quem é digno de veneração e adoração é o Senhor. Neste momento, uma multidão já está cercando Jesus. E ele diz: uma geração pecaminosa, uma geração infiel me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou dentro do ventre da baleia, assim será o sinal. A rainha de Sabá se levantará contra essa geração e a condenará. Por quê? Porque ela saiu de tão longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e está aqui quem é maior do que Salomão, e as pessoas não respeitam. Por que Jesus fala que o único sinal era o sinal de Jonas? Porque Jonas ficou ali, entre aspas, sepultado no abismo, não é? Jonas foi levado para o profundo do abismo e ficou lá dias. E, no entanto, Deus o fez com que aquela baleia cuspisse Jonas para fora. Do ventre do abismo, ele foi colocado para fora de novo, simbolizando o próprio Jesus, que foi levado ao profundo abismo, morreu, mas 3 dias depois ressuscitaria. E esse era o único sinal. Não há sinal. Há pessoas que ficam pedindo: eu quero um sinal, se Jesus é o Senhor, se Jesus realmente é Deus, se Jesus é o Salvador, se Deus me ama, se Deus isso. Querido, não tem mais sinal. Jesus falou: essa geração incrédula e pecadora pede sinal, mas sinal nenhum vai ser dado. O sinal já foi dado. Ele morreu e ressuscitou. Agora, imagina só no dia do juízo, a rainha de Sabá estará lá. Por quê? Porque ela atravessou uma distância enorme, dias e dias de caminhada. Ela atravessou praticamente o Oriente para ir até o rei Salomão ouvi-lo. E, no entanto, as pessoas não querem fazer nada por Jesus, não querem ouvir ao Senhor Jesus, não querem mover 5 passos para ir num templo para ouvir a palavra do Senhor, mas preferem o quê? Estar sendo guiadas pela sua própria ignorância, o seu próprio coração. Disse então Jesus que os homens de Nínive se levantarão no juízo contra a nossa geração e vão nos condenar, porque com a pregação de Jonas eles se converteram. E, no entanto, Jesus é maior do que Jonas e tem nos anunciado e tem pregado. A palavra dele está na Bíblia Sagrada, está sendo pregada de noite em todos os lugares, mas nós não nos rendemos a ele. E diz então que Nínive vai estar testificando contra nós. Como eles se converteram? Ouvindo a palavra de um homem rebelde. Lembra que Jonas nem queria pregar. Eles se converteram, se arrependeram, reconheceram quem era Deus, e nós não queremos nos curvar ao Filho de Deus. Jesus diz então que nenhuma candeia, nenhuma luminária é acesa para ficar escondida, mas a candeia, ela é erguida, ela precisa ser exposta, e assim é a fé de todo verdadeiro cristão que se converter ao Senhor Jesus. Por isso, todo ser humano precisa avaliar se realmente há luz dentro de si. Porque se os teus olhos são simples, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos são maus, também o teu corpo será tenebroso. Você viu que ele está dizendo isso? Porque minutos atrás os religiosos estavam criticando ele. Ele estava curando, libertando, salvando, expulsando demônios, e os religiosos ali criticando, achando defeito em tudo, descendo a lenha. E ele fala: olha, se os seus olhos são maus, o interior de vocês é tenebroso, porque por mais coisas boas
que eram feitas, eles sempre achavam motivo para crítica, para julgamento, sempre achavam motivo para maledicência, sempre achavam motivo de acusação. E assim age aquele que está realmente nas trevas. Aquele que tem olhos maus, que vê maldade em tudo, certamente está em trevas. Mas se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo é iluminado, porque você sempre procurará ver o melhor, você sempre procurará enxergar a luz nas situações, nas circunstâncias. E Jesus então disse: vejam que a luz que esteja em vocês não sejam trevas. É interessante isso, né? Porque a luz que são trevas. Então, às vezes, a pessoa tem uma certa iluminação, diríamos assim, mas é uma inclinação para o mal. Então, é uma iluminação para o mal. Só vê o que é mal, só detecta o que é mal, só vê o demônio, só vê escuridão, só vê trevas, só vê problema, só vê negatividade, só vê defeito, só vê motivo de crítica. Essa luz é trevas. Mas aquele que tem os olhos bons, a luz dele é boa, ilumina, então ele sempre vai ver porta aberta, sempre vai ver possibilidades, sempre vai ver escapes. A luz é realmente boa quando o interior é luz. Então que a tua luz, seja iluminada para te fazer enxergar qualidades, para te fazer potencializar o que é bom, para te fazer ver realmente as coisas conforme a vontade de Deus. Vocês viram que nós acabamos de ver lá atrás, existem demônios, mas existem maldade humana. Então há pessoas que são na verdade piores do que demônios. Lembra dos amigos de Jó? Eles eram tão religiosos que o diabo saiu de cena e eles ficaram. Veja depois a história de Jó. E eles ficaram ali amaldiçoando e praguejando e criticando e julgando. O diabo nem precisou mais ficar na cena, entende? São os escorpiões da vida, pessoas impregnadas por veneno. Então aprenda, passe por cima. Se o teu corpo é luminoso e não tem trevas nenhuma, você será todo luminoso, como quando a candeia se ilumina com o seu resplendor. Jesus ensinou. Entende porque Jesus falou? Não dá para esconder uma candeia. É inevitável, o que há no seu interior há de resplandecer. Os fariseus se admiravam de tudo aquilo que Jesus estava falando, mas, embora esses ensinos tão tremendos, o fariseu fala: olha, Jesus, vamos jantar? E parece que eles estão fazendo alguma coisa boa, né? Finalmente o religioso acho que entendeu a mensagem. Não, porque quando eles vão todos para almoçar, para jantar, os fariseus já começam um cutucar o outro e começam a recriminar. Por que os seus discípulos não se lavaram antes de jantar? Até na hora da janta era motivo de achar alguma crítica, né? E aí Jesus, já indignado, acabou de falar que os olhos maus só vê maldade, só procura motivo, ao invés de festejarem, estarem alegres, estarem em comunhão, começam a crítica de novo. E Jesus fala: fariseus, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina, de maldade. É só fiapo, é só espinho dentro de vocês, né? É isso que Jesus fala. Vocês estão preocupados em lavar o copo, o exterior do copo? Limpe o interior de vocês, né? Isso Jesus dizendo. E olha só, Jesus diz: loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? O religioso se preocupa muito com a aparência. Ele se preocupa muito com o estereótipo. Então ele sempre vai criticar também naquilo que é o estereótipo, porque é o que ele consegue ver. Ele não consegue ver o interior, porque a alma dele é podre, ele acha que todo mundo tem a mesma alma podre que ele, não é? Lembra que Jesus falou a Samuel: eu não vejo como vê os homens
vê o exterior, mas eu vejo o coração. Aqueles que são capazes de ver a alma realmente são pessoas que são limpas de coração e os seus olhos são puros. Então Jesus repreende, porque eles estavam tão preocupados em limpar o exterior, por fora, e por dentro eles não tinham o mesmo cuidado. Por dentro estava cheio de rapina, cheio de maldade. É os velhos escorpiões, né? Está preocupado com uma aparência de bem, em ostentar uma imagem, e sendo que dentro está totalmente imundo. Então, sabe como Jesus fala que é o princípio da purificação? Dai esmolas do que tiverdes, eis que tudo será limpo. Olha que interessante, né? Você vê que a caridade, ela é uma ferramenta de purificação. A limpeza é uma ferramenta de limpeza de maldade. Por quê? A pessoa que é má, primeiro, ela não consegue dar, ela não consegue ajudar, ela não consegue ter sensibilidade pelo próximo. Mas Jesus fala para eles, olha, vocês estão cheios de rapina e maldade dentro de vocês. Loucos. Quem faz o exterior, o lado de fora, faz também o interior, o lado de dentro. Então, dê esmola do que vocês têm. Dê para o pobre. E tudo vai ser limpo. Olha que coisa linda, né? Tem jeito, né? De ser limpo daquela praga, né, interna, daquele mal interno. Como? Fazendo bem ao próximo. E diz então, Jesus continua, porque vocês dão o dízimo até da hortelã, até da arruda. Você sabe como é a arruda, né? É minúscula. Eles davam o dízimo até capaz da pétala de uma flor, mas eles desprezavam o juízo e o amor a Deus. Então eles eram legalistas, davam o dízimo, eu vou fazer certinho, e pegavam até a folhinha da arruda e davam, olha aqui, essa é a minha 10ª parte. Mas o principal eles rejeitavam, que é o amor a Deus, o amor de Deus e o juízo. E Jesus falou, importa vocês fazerem tanto o que vocês fazem quanto aos dízimos, quanto vocês fazerem o que é essencial do coração, o amor de Deus pelo próximo, o amor de Deus pelas vidas. E Jesus então continua repreendendo os fariseus, porque eles queriam ostentar aparência, queriam ostentar status, queriam ostentar poder, e Jesus os chama de fariseus hipócritas, que eram semelhantes a sepulturas que não aparecem. E os homens andam sobre as sepulturas, né? Mas elas estão ali embaixo da terra e a pessoa nem sabe, mas está pisando sobre ossos podres. E Jesus disse então que era importantíssimo eles realmente terem uma essência limpa para que não passasse desapercebido diante das pessoas. Aqueles fariseus religiosos começaram a ficar incomodados com tais palavras. E eles disseram, ô Jesus, o Senhor está nos ofendendo, né? Quando o Senhor está falando dessa forma, o Senhor nos afronta. Então Jesus disse, olha, fariseus, ou seja, religiosos, né? Vocês, doutores da lei, quer dizer, o legalista, né? Vocês carregam as pessoas com cargas difíceis de transportar. Vocês impõem coisas, impõem ideias, impõem coisas sobre as pessoas que ninguém aguenta. E vocês mesmo nem com o dedo tocam nessa carga imensa que vocês impõem sobre o próximo. Então eles, com suas críticas, eles impunham um monte de regras, um monte de condutas, um monte de atitudes que eles mesmos nem tinham nem praticavam. Então eles criticavam nos outros as coisas que dentro deles mesmos eles faziam. Jesus fala que eles eram estes hipócritas. Muito pesada, né? Toda a palavra de Jesus aqui, né? Continuando então, Jesus fala a respeito de que eles, os doutores da lei, tiravam a chave da ciência e eles mesmos não entravam e impediam os que entravam. O que é isso? Eles
diziam-se conhecedores. E eles pegavam para si a chave da ciência. O que é isso? É você alegar que tem todo o conhecimento de Deus, da religião, da fé, como nós estamos tratando do cristianismo, e eles mesmos não davam o conhecimento devido para as pessoas, eles mesmos não entravam pelo caminho do conhecimento e impediam as pessoas de entrar. Então, quando alguém queria se aprofundar, conhecer, crescer, se desenvolver, eles prontamente impediam tal crescimento com aquilo que era os seus falsos conhecimentos, com os seus falsos bloqueios e com as suas crises, ou nós colocaríamos como imposições religiosas, preconceitos,